Boa tarde, amigos, irmãos. Nessa data para nós cristãos muito especial, nós estamos entrando aí ao vivo para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, já convidando aos irmãos e amigos para que possam avisar os demais, as outras pessoas, para que a gente possamos juntos compartilhar um pouco dessa palavra. Nós queremos meditar sobre esse tema, as 3 horas de uma sexta-feira. Para nós é um tema bastante precioso como cristãos, hoje marcado como a Sexta-feira da Paixão. Há 2000 anos atrás, nesse mesmo momento, ou nesse mesmo momento, não, nessa mesma data, ou muito próxima, Jesus entregava a sua vida na cruz do Calvário. E nós queríamos compartilhar um pouco desse momento, né? Que para nós é muito raro, muito custoso, muito valioso. E entender então os motivos, as razões pelas quais Jesus foi à cruz, as razões da sua morte e as implicações desse ato sacrificial. O que este ato na cruz, há 2000 anos atrás, nos afeta hoje, nos influencia hoje. Então, eu queria compartilhar isso com os irmãos, né? E também, como os irmãos estão entrando pelo Face, nós tivemos algumas dificuldades em relação a outras mídias, mas você pode aí fazendo as suas perguntas, dando um alô. Eu estou aqui com o Lucas me ajudando e a gente vai tentando responder à medida que nós vamos caminhando, tentando tirar algumas dúvidas que eu acho que é extremamente importante. Eu gostaria de iniciar com um texto da Palavra de Deus que está lá no livro de Mateus. Os irmãos conhecem, o Mateus era um dos discípulos de Jesus, judeu, e quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve para alguns cristãos, alguns judeus convertidos, né, cristãos convertidos. E ele narra sobre a perspectiva de um judeu, né, sobre essa questão da religião. E então eu gostaria de compartilhar, e aí em Mateus, capítulo de número 27, e ele vai dizer, a partir do verso 45, narrar esse momento. A Bíblia diz assim: E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam ali viram isso, disseram: Ele está chamando por Elias. E imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu com vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas partiram e os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram atemorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Bom, para nós cristãos, há 3 datas muito marcantes para nós, 3 fatos, que é a manjedoura, a cruz e o sepulcro. A manjedoura fala sobre a encarnação de Jesus, o Deus que desceu do céu, se fez carne. Paulo, falando ali aos Filipenses, ele diz que Jesus se esvaziou da sua glória e Jesus então deixou a sua glória. A segunda pessoa da Trindade, ela usa as suas prerrogativas divinas para se fazer homem. E como homem, habitar nesse mundo, nesse planeta, para mostrar um caminho a Deus. Então, para nós, cristãos, é extremamente valioso a encarnação, né, a doutrina da encarnação. Sem ela não haveria base para a nossa fé também. Então, nós temos aqui essa data quando nós comemoramos ou celebramos o Natal. Segunda data importante
é a cruz, é esse dia. Quando toda a obra de Jesus e toda a história da humanidade ela vai ter um ponto que vai convergir, que é a cruz. É a morte de Jesus. É o Deus que se deixa matar para poder salvar a humanidade. E nós temos então o sepulcro vazio, que é uma outra fase que nós celebramos, né? Celebraremos domingo que vem, que é o dia da ressurreição, quando o Deus que deixou-se matar se levanta da condição de humilhação e da morte, é glorificado, e ele traz consigo a vitória e a vida. Então, para nós cristãos, essas três datas são marcos, são importantes, e então a gente traz em nós esses objetos, conosco esses objetos, né? Então você pode marcar aí a manjedoura, a cruz e o sepulcro vazio. Quando falamos a respeito de 3 horas de uma sexta-feira, a gente precisa remontar isso a uma condição muito anterior dessa data. Nós precisamos trazer essa perspectiva a partir do Éden. Os irmãos, vocês conhecem a história, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas em algum momento o homem decidiu não ser a imagem e semelhança de Deus. O homem decidiu ser a sua própria imagem, a sua própria semelhança, ser o seu próprio Deus. E por isso então ele cede à tentação, e a tentação da serpente foi exatamente essa: o dia que vocês comerem, vocês certamente serão como Deus. E o homem cedeu a essa tentação e para se tornar ele o padrão de si mesmo, não mais o Deus, ele se tornar o padrão de si mesmo. E isso é importante a gente perceber porque a humanidade, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado maculou essa imagem em Adão e Eva. Então agora todos os descendentes dessa humanidade são imagem e semelhança dos seus pais. A imagem do Adão e Eva, desse homem pecador. Né? Então, nós não somos a imagem perfeita e completa de Deus, nós somos a imagem desse pecado que habita em nós. Né? E isso tudo nos afastou da presença de Deus. Então, a partir do momento que o homem tem essa atitude de rebelião contra a ordem de Deus, Deus o lança para fora, vai lançá-lo para fora do paraíso, né, do Éden, mas não antes de exercer um juízo, né? Porque Deus chama o homem diante de toda a criação e pergunta o que ele fez. E a promessa ou a palavra era essa: o dia que vocês comerem, certamente morrerão. E o homem se apresenta diante de Deus. E aí então Deus diz que ele havia ter que trabalhar, que havia pecado, traz uma sentença à mulher, traz uma sentença à serpente. Mas naquele dia aconteceu um fato muito interessante. Esse homem estava nu diante de Deus, e quando a gente fala de nudez na Bíblia, a gente fala de expor as vergonhas, e isso tem uma conotação com pecado. Então, diante de Deus estava a humanidade pecadora, homem e mulher pecadores. Mas para que a sua nudez fosse coberta, Deus matou um animal foi sacrificado, e as suas peles foram de valia para a construção de uma roupa para cobrir o pecado. Então, naquele dia, um animal inocente derramou o seu sangue para que o pecado pudesse ser coberto. Eles foram expulsos da presença de Deus, e Deus colocou então nesse caminho do Éden arcanjos, né, para que o homem não pudesse voltar mais por esse caminho. E a partir daí, então, Deus começa toda uma trajetória, um projeto de trazer esse homem de volta, de redimir esse homem. Então, nós vamos, ao longo da história, percebendo uma ação de Deus. E percebemos isso em vários momentos. Né? A gente percebe esse momento quando o Abraão vai imolar o Isaac, e aí Deus fala assim: não te faça isso. Né? E quando Isaac pergunta para Abraão onde está o animal, né, onde está o cordeiro, Abraão diz: olha, no monte do Senhor proverá. Então isso já apontava para aquela condição de que
não se precisaria, Abraão não precisaria matar o seu filho, mas Deus daria o seu próprio filho. E essa condição ela vai se apresentando durante o Velho Testamento todo. Quando da saída do povo de Israel do Egito, né, o Pessah, que é a passagem, né, a passar por cima, isso quer dizer, Deus diz a Moisés o seguinte, fala, olha, eu vou passar com o meu espírito sobre todo o Egito, e onde tiver a marca do sangue desse cordeiro que será imolado, o espírito passará por cima, e onde tiver essa marca não entrará, o espírito da morte não entrará. E naquela noite, então, eles celebraram pela primeira vez essa passagem, pegaram um cordeiro maculado de 1 ano, pegaram o seu sangue, passaram nas portas, e quando o espírito da morte passou pelo Egito, não afetou aqueles que tinham essa marca, a marca do sangue desse cordeiro. E houve então um livramento, e a partir daí então o judeu passou a viver com essa expectativa de uma remissão, de um futuro, né? De uma aproximação muito maior com Deus a partir daí. Então a gente vai olhando para o Velho Testamento e você vai percebendo o sacrifício, né? O derramamento de sangue. O homem não poderia chegar até Deus, mas há um caminho para chegar até Deus, que era a propiciação. O que acontece? Quando um animal era morto, fazia-se a propiciação dos pecados, então Deus se aproximava deste homem e podia então se relacionar. Então o que está acontecendo? Deus está no lugar santo e o homem está lançado fora da presença de Deus e há uma separação entre eles. E o que faz a separação é exatamente o pecado. Mas o homem não podendo ir à presença de Deus, Deus prepara momentos para que esse homem tivesse momentos de comunhão. E esses momentos aconteciam quando o sacrifício era feito e através do sangue do animal, né, era feita a propiciação, então esse homem poderia estar nesse momento em comunhão com Deus. E a gente vai percebendo isso no livro de Hebreus, né? Que a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 22, que pela lei quase todas as coisas são purificadas pelo sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a propiciação era feita dessa maneira, né? Esses momentos de comunhão com Deus. Porém, o que acontece é que o mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, verso 4, vai dizer que era impossível que sangue de touros e bodes e animais pudessem perdoar pecados. Então, o sacrifício dos animais, eles apenas cobriam o pecado. Então, o que acontecia com o povo judeu? O povo judeu, anualmente, eles iam ao sacerdote, o dia da expiação, o dia da purificação, faziam o sacrifício, e o sacrifício que era feito ali no templo era feito no propiciatório, né? E os pecados de Israel eram cobertos. Então, esse é o pano de fundo. Bom, a gente vai caminhando e vamos encontrar então, vamos nos encontrar no Novo Testamento. E o que acontece? Certo dia, Jesus estava passando próximo a João Batista e João olhou para os seus discípulos e disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora a visão era de que aquele homem era um enviado de Deus, era uma ação de Deus, uma propiciação de Deus para que o pecado fosse tirado do mundo. E o que acontece é que Jesus exerce o ministério e tudo que ele faz, tudo que ele realiza aponta para a cruz, aponta para a sua morte, para o seu sacrifício que é vicário, substitutivo. E é o que acontece então naquele dia, às 3 horas daquela sexta-feira, digamos assim, onde Jesus se entrega na cruz. Agora, para que a gente entenda esse sacrifício, existe uma série de coisas muito importantes. Primeiro que a gente vai entender que em Adão toda a humanidade foi lançada fora da presença de Deus.
O que isso quer dizer? Que a partir de Adão, o homem está separado de Deus. Não há essa proximidade, essa intimidade, essa comunhão tão próxima com Deus, né? Existe um relacionamento, mas não uma comunhão tão próxima, porque esse homem foi lançado ah, para longe da presença de Deus. Por quê? Por causa do seu pecado. Então, o homem não só foi lançado para fora, como Deus o declara pecador, Deus o coloca nessa condição. Então, o que acontece aqui? O homem é pecador porque ele agora tem uma natureza pecaminosa, né? E ele é declarado por Deus pecador, tá ok? Então, o próprio Deus o declara dessa maneira. E o homem está na pior condição possível, colocado por Deus nessa condição de quê? De eterno pecador, eternamente separado. Então o homem está numa espiral descendente, cada vez mais indo contrário à direção de Deus e considerado totalmente depravado, totalmente separado de Deus. Essa é a condição em qual o homem se encontra. Porém, de alguma maneira, né, a graça de Deus se move de forma extraordinária. Porque ao ver essa separação e ao ver a condição humana, e não é o propósito pelo qual o homem foi criado, Deus vai resgatar esse homem. Mas nós temos um problema. Qual é o problema? Quem pecou foi o homem, foi a humanidade. Então é impossível resgatar essa humanidade com um outro, algo diferente do que um outro homem. Se os animais, sangue de animais, não poderiam justificar essa ação de Deus para trazer o homem para perto, teria que ser um homem. Então o sacrifício que seria aceito seria um homem por um homem. Se o Adão pecou lá, né, um homem poderia assumir o lugar do Adão, morrer nesse lugar, porque Deus disse lá no Éden, o dia que você pecar, o dia que você comer da árvore, você certamente vai morrer, como não aconteceu isso no Éden. Então é um homem por um homem. Mas aí temos um problema. O problema é que qualquer homem que vai se sacrificar ou se entregar pela humanidade, ele é um sacrifício imperfeito. Ele é um sacrifício que ele traz em si o pecado. Então não havia um sacrifício perfeito, um homem perfeito para se sacrificar pela humanidade. Como não havia uma outra condição, somente um homem puro, sem pecado, sem mácula, poderia assumir essa posição, o próprio Deus, né? Na pessoa da segunda, da segunda pessoa da Trindade, ele encarna. E ele encarna em Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que esse Jesus de Nazaré é alguém que não tem pecado, alguém que viveu sem pecado, e ele é alguém que pode ser validado para esse sacrifício, né? E acontece algo muito interessante, só para fazer um parênteses, toda vez que o animal, lá no sacrifício judaico, ia para o sacrifício, toda a autoridade de Israel, o sacerdote, o examinava e via a sua condição, se ele era imaculado, se ele era perfeito, se ele poderia ser o sacrifício. E é interessante, quando Jesus aparece diante do povo, o sacerdote vai dizer isso, que Jesus ele poderia morrer, né? Que não havia pecado nele. Pilatos diz, não vejo pecado algum. E o sacerdote diz, olha, é bom porque um só morreu pela nação toda. Então isso é um pano de fundo do que está acontecendo. Né? Então isso é muito importante. Eu estou falando algumas coisas aqui e eu sei que às vezes é muito difícil de poder digerir tudo. Então se você tiver algumas questões aí, depois a gente vai estar respondendo. Então você pode fazer a sua pergunta aí e a gente vai passar aqui a responder para você depois, tá bom? Então, o que acontece? Jesus então assume esse lugar, né, de substituir a humanidade. É isso que significa o sacrifício vicário. Agora, para que isso acontecesse, ser um bom substituto, Jesus tinha que ser homem, tinha que estar identificado conosco. Por que
a morte do Cristo não redime os anjos caídos, por exemplo, porque Jesus veio como homem, se identifica como homem para salvar a humanidade, ok? Então existe uma identificação e essa identificação o identifica como um ser humano. Então Jesus era perfeitamente humano, né? Era perfeitamente Deus, mas era perfeitamente humano. Então poderia substituir o homem. Ele era alguém que não tinha pecado, né? Não havia pecado nele. Então era um sacrifício perfeito, um sacrifício santo e aceitável a Deus. Então o problema do sacrifício ele vai ser resolvido a partir daí. Jesus então pode morrer, né, pela humanidade, ele pode morrer pelos nossos pecados, ele pode ser o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo, não mais agora como os animais que cobriam, mas agora como aquele que tira, ok? Então, o que acontece? Jesus assume essa condição. E quando Jesus assume essa condição, é muito interessante, porque quando você olha no Antigo Testamento algo chamado propiciação, e você vai ver isso aí em Êxodo 16, o que acontecia? No dia da propiciação, os sacerdotes traziam para si dois animais, dois bodes. E um bode, o sacerdote impunha as mãos sobre ele e orava sobre ele, imputando os pecados da nação de Israel sobre o bode. Então todo o pecado de toda a congregação, de todo o povo de Israel, era colocado sobre este bode, ele era enviado ao deserto para morrer, e isso é chamado de bode emissário, né? Então os pecados eram afastados da nação de Israel, levado para o deserto, e o outro bode era o bode que era sacrificado. Esse é o bode expiatório, o seu sangue fazia expiação dos pecados. E isso é tão interessante porque quando Jesus, né, está reunido com os seus discípulos, eles vão celebrar a Páscoa, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Quando ele vai celebrar a Páscoa, no ato de ele tomar o pão e o cálice e dizer assim, olha, este aqui é o meu corpo que é partido por vocês, ele está assumindo o lugar da humanidade. Ele está assumindo o lugar desse, entre aspas, animal, né? Que está agora assumindo o pecado da nação, o pecado da humanidade. Esse é o meu corpo que é partido por vocês. Né? Esse é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Naquele momento, Jesus assume o pecado dessa humanidade porque há uma ação substitutiva. E é tão interessante porque você vai ver Jesus saindo dali agora, desse contato, dessa última ceia, extremamente angustiado, né? Porque ele vai para o Getsemane, ele vai orar e está com a alma amargurada, e você não vai ver Jesus numa condição como essa em nenhum momento na Bíblia, a não ser esse, porque sobre ele já pesava o pecado de toda a humanidade, ele já havia assumido esse pecado da humanidade sobre ele, já havia assumido essa substituição, e ele vai suar sangue, ele vai chorar, ele vai se angustiar, ele vai se desesperar, né? E ele vai orar, Pai, afasta de mim esse cálice. Então você percebe naquele momento que Jesus começa a se agoniar por causa do peso do pecado da humanidade que já está sobre ele. E aí o que acontece é que ele vai ser preso, vai ser castigado, né? E aí que Isaías vai falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, o castigo que nós mereceríamos como pecadores, isso tudo acontece sobre Jesus. Ele leva sobre si as nossas dores. É por isso que Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele então assumiu esse nosso lugar, nele o nosso pecado é castigado, né? E ele vai então para a cruz. E lá na cruz, quando ele vai verter o seu sangue, ele está fazendo a expiação pelos nossos pecados, quer dizer, ele está dando a sua vida em nosso favor. É aquele animal, né, aquele bode lá no Antigo Testamento que fazia o sacrifício da expiação, né, o bode expiatório. Então, essa é a figura. Então você está percebendo como
é interessante essa coisa que a Bíblia vai mostrando, mas que muitas vezes a gente não tem muita noção do que está acontecendo, né? Mas quando a gente olha de uma maneira mais macro, a gente consegue perceber todo esse projeto, esse plano de Deus. Então, Jesus ele vai para a cruz e ele assume então o nosso pecado, ele assume então as nossas transgressões. O castigo nos traz a paz estava sobre ele. Ele vai derramar o seu sangue. E ali na cruz, quando ele derrama o seu sangue, ele não pagou para o diabo nenhuma dívida, não. Tem algumas pessoas que vão dizer, ah, olha, ele pagou para o diabo, comprou. Não foi, não. O que Jesus fez ali foi é, 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 cumprir a santidade de Deus, né? Ele foi propício à santidade de Deus. Ele se oferece a Deus é, é, por isso. O diabo não tem nada a ver com isso. E o que acontece é que ele oferece a Deus esse sacrifício propiciatório. Então, lá no Éden, quando Deus diz assim: olha, o dia que você comer, você certamente vai morrer, e essa era a sentença que pesava sobre a humanidade, o que Jesus faz como sacrifício santo, como sacrifício que identificado conosco, como alguém que não tem nenhum pecado, ele assume as nossas transgressões e na cruz ele cumpre aquilo que foi a sentença que foi dada no Éden. Ele dá a sua vida, né, recuperando o que estava no Éden. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, fala, olha, eu vim buscar o que você havia perdido. O que? A humanidade se perdeu no Éden. O João Batista vai dizer, olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui você vai percebendo a grandiosidade desse ato de Jesus na cruz. Né? Quer dizer, tem toda uma história por trás, tem toda uma ação por trás que às vezes passa desapercebida. Mas é muito interessante, porque quando Jesus ele entrega a sua vida, o seu sangue derramado, ele faz, ele redime a humanidade, ele redime os homens. O que é isso? Os homens estavam presos, amarrados por causa dos seus delitos e pecados. Qual é a figura? A figura é que os homens estavam acorrentados pelo diabo, né, por causa do pecado, e todos eram escravos desse pecado. Então toda a humanidade, debaixo dessa condição, escravizada pelas correntes do pecado e arrastados pelo diabo. Quando Jesus entra e dá o seu sangue, ele entra nessa condição, nesse mercado de escravo, ele vai rompendo correntes, ele vai trazendo um, trazendo outro. Jesus vai redimindo, ele vai pagando as dívidas, ele vai pagando e vai libertando. Né? Esse aqui é muito interessante. Então, o que é remissão? Remissão é essa ação de Jesus ter entregue a sua vida com o seu sacrifício, o sangue derramado, ele compra. É isso que o João vai falar em Apocalipse, né? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para o nosso Deus, homens de toda raça, tribo, povo, língua e nação, e os constituíste reino e sacerdote, e reinarão para sempre. Então, a morte de Jesus, ele redime. Ele vai comprar agora aqueles que estavam escravizados, né? Vai trazer libertação sobre esses. E a morte de Cristo faz da seguinte maneira: ele reconcilia o homem com Deus. Então, Jesus ele faz a reconciliação, ele faz uma ponte, né? Ele reconcilia o homem com Deus novamente pelo seu sacrifício. Vamos voltar um pouquinho para o Éden, é muito bom a gente olhar essa posição. Lá no Éden, a figura era a seguinte: o caminho de volta foi fechado. Deus mandou colocar os querubins lá para que o homem não voltasse, né? Para que não se tornasse um eterno pecador. Então, o acesso a Deus está fechado, o caminho para Deus está fechado. Mas Deus faz um caminho. Eu gosto sempre de imaginar essas coisas. Existe um lugar isolado onde não há um caminho e Deus faz um caminho, faz uma ponte. E é por isso que Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, Jesus é essa ponte que Deus constrói, esse caminho que Deus constrói, para que o homem em Cristo Jesus possa voltar para Deus.
Então, aquele que está em Cristo, ele passa a estar reconciliado com Deus. O mundo está reconciliado, mas é necessário uma reconciliação individual de cada ser humano, ok? E isso é muito, muito importante, porque é, é necessário estarmos em Cristo. E aí então vem o Paulo e vai dizer o seguinte, falou, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se foram, que tudo se fez novo. Então, o que acontece na cruz é toda essa questão toda. Quer dizer, é um acontecimento histórico, por isso a gente deu esse nome às 3 horas de uma sexta-feira, onde a gente vê uma ação sobrenatural, né? Uma ação tremenda de Deus. E o que acontece? O que acontece é que sobre Jesus, então, pesava todo o nosso pecado, ele levou sobre si, e aí nós estamos ali, aquele momento na cruz, onde Jesus está agonizando, e então ele clama. E é por isso que ele diz, Deus meu, por que desamparaste? Naquele momento, o pecado, o nosso pecado estava sobre Jesus. E aí é o cumprimento de Isaías, né, 59, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado faz separação. Naquele momento Jesus estava sobre ele, assumiu esse pecado, e aí o que aconteceu foi que é como se Deus tivesse virado as costas nesse momento, mas não para Jesus, mas sobre o pecado da humanidade que estava sobre ele. E isso é muito importante. E aí então o nosso pecado foi castigado na cruz, estava sobre ele. E é por isso que o Paulo vai dizer, né, que ele expôs, né, ali na cruz, o escrito que era contrário contra nós. Então ali ele despoja, né, principados e potestades, ele traz para si essa humanidade. E isso é muito importante. Ah, acontece então que Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? E aí então ele entrega o seu espírito, e a Bíblia vai dizer que houve algo aconteceu tremendo, né? A primeira coisa que aconteceu foi que o véu do templo rasgou do alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Essa é uma outra coisa importante que a gente precisa compartilhar. O que? É que no Antigo Testamento havia um lugar no templo que havia então separado por um véu, e aqui era o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era o lugar onde Deus se manifestava, onde os sacrifícios eram apresentados, o sacerdote estava ali, a presença de Deus se manifestava ali, e só nesse lugar, chamado Santo dos Santos. Guardadas as devidas proporções, era mais ou menos assim. A presença de Deus está nesse lugar santo e é aqui que Deus opera. É aqui que Deus age. E esse lugar é protegido por esse véu. É como a ideia é mais ou menos essa, como se a presença de Deus estivesse confinada àquele lugar. Tá? Essa é a ideia, não é o que acontece, mas essa é aqui que Deus se manifesta, aqui Deus opera. Quando Jesus morre na cruz e o véu é rasgado de alto a baixo, a ideia é mais ou menos essa, é como se esse véu agora aberto, a presença de Deus agora, ela vai se manifestando. É mais ou menos assim. É como se Deus tivesse separado de todos os homens pecadores, de toda a terra pecadora, e aquele lugar que era consagrado ao Senhor, que era o Santo dos Santos, Deus estava ali estava a presença de Deus. Mas quando Jesus morre e entrega a sua vida, o processo da cruz fez com que o véu se rasgasse, e a presença de Deus, essa presença santa, vai se manifestando agora por toda a terra. Ela vai agora trazendo restauração, né? A terra já não é mais maldita, né? Deus vai trazendo essa possibilidade de restauração, de cura, de perdão. E essa é a mensagem do Evangelho, né? É que nós que conhecemos essa palavra, que conhecemos essa condição, possamos ir a todos os 4 cantos dessa terra anunciando que é a reconciliação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem da cruz. Nós temos o ministério da reconciliação. Então, Deus, através de nós, vai trazer essa mensagem a toda a humanidade. Olha,
se reconciliar com Deus. Né? Há perdão na cruz, há uma possibilidade de vida diferente. Então, é o que acontece. Então, a presença de Deus agora, ela vai sendo liberada, ela vai sendo manifestada. A ação do Espírito Santo, ela vai agindo agora sobre toda a terra. Né? E isso é muito, muito interessante, isso é muito legal. Então, olhando para as 3 horas daquela sexta-feira, a gente viu o que estava acontecendo com Jesus, o que aconteceu com Jesus, o que ele fez, né? E aí, então, ele entrega a sua vida. Então, quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz foi Jesus, né? E quem que é Jesus? Jesus é essa pessoa que nós chamamos de teantrópica, né? Theo, Deus, antropos, homem, né? Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E essa pessoa, essa figura chamada Jesus, né, morre, ele se deixa matar, né, passa por esse momento e ele vai então descer à mansão dos mortos. Eu não quero me aprofundar muito agora, eu só queria falar sobre essa questão da morte, porque no domingo nós vamos falar a respeito da ressurreição, que é o outro ponto importante, né? Então eu não quero me adiantar muito nisso. Então eu vou ficar um pouquinho mais na morte e um pouquinho mais na questão aí de Jesus ter descido à mansão dos mortos. E ele vai. Então, naquele momento, ele entrega a sua vida, ele vai descer à mansão dos mortos. E quando a gente fala mansão dos mortos, né, ele vai descer às regiões inferiores. E a região dos inferiores é um lugar de onde os mortos, né, aqueles que estão em Cristo, os homens que se foram de Deus, ali estão, e esse lugar é chamado paraíso. Né? Isso há muita controvérsia, não quero entrar muito nisso, porque isso dá uma discussão teológica tremenda. Mas nesse lugar onde estão os mortos, existe um lugar chamado paraíso. Né? E é por isso que o Lucas 16 fala que o Lázaro estava no seio de Abraão e muito longe, assim, via o rico estava olhando essa cena, né? E, e então há um lugar. Quando o ladrão lá na cruz fala assim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus respondeu, falou, ainda hoje estará comigo no paraíso, né? Quer dizer, você vai descer comigo aos lugares dos mortos, mas você vai descer até o paraíso, você não vai ficar no lugar lá do Tártaro, não, onde estão os condenados, né? E então Jesus desce a esse lugar, desce à mansão dos mortos, mas é interessante porque a Bíblia diz que a morte é o castigo para aqueles que são pecadores, né? E Jesus não era pecador. Então, o Paulo vai escrever assim que a morte não podia detê-lo, né? Então a morte não pôde detê-lo. E isso é muito legal, porque se a morte não pode detê-lo, Jesus vai ressuscitar. Porque voltar do lugar dos mortos é o que a gente chama de ressurreição. Sobre isso eu vou falar domingo, tá ok? Porque domingo é dia da ressurreição. Hoje eu queria apenas me ater a esta questão dos mortos, né? Então, o valor desse sacrifício, dessa morte, o valor dessa sexta-feira e tudo que envolveu e tudo que aconteceu. É claro que falar para vocês 40 minutos, como eu já estou falando aqui, agora que eu vi que falei pra caramba, é muito pouco diante de tudo aquilo que Deus fez. Eu vou assim, é claro que eu vou pular alguma coisa, né? Mas se ficou alguma dúvida, eu vou perguntar para o Lucas aqui se tem alguma pergunta e vou dar uma verificada aqui. Se eu puder ir respondendo, eu já vou respondendo, tá bom? Para que a gente possa tirar todas essas questões, né, que às vezes fica na nossa mente, a gente não tem respostas, tá bom? Me parece que não tem nenhuma pergunta. Ou os irmãos estão entendendo tudo aí, eu não estou entendendo nada. Mas fica aí o espaço para a gente compartilhar, tá ok? Então, voltando um pouquinho, enquanto vocês estão preparando aí as perguntas, é que a cruz para nós, então, cristãos, é um símbolo de submissão, né?
onde Jesus se submete à vontade de Deus. É um símbolo de serviço, né? Onde Jesus vai se entregar para que nós pudéssemos ser salvos. É um símbolo de obediência, né? E então, para nós cristãos, a cruz tem esse simbolismo de entrega, de submissão, de sacrifício, e isso é muito legal, né? Assim como a gente olha também para o Natal e você vai ver algumas casas, algumas pessoas colocam debaixo da árvore lá uma manjedoura, um presépio, assim também como a manjedoura é esse símbolo da encarnação de Jesus. A cruz para nós também é muito importante. Mas eu tenho para mim que o símbolo real, né, e final do cristianismo é o túmulo vazio, né? Porque a gente percebe na manjedoura o nascimento de Jesus, a encarnação, isso é sensacional, isso é um grande marco na história, sem precedentes, né? Deus encarnou naquela criancinha ali, ali em Belém, né? Encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré. A cruz para nós é preciosa, né? Porque a gente canta assim, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então, para nós, a cruz ela é preciosa porque ali nós tivemos uma oportunidade de reconciliar com Deus, de voltar para Deus, e olhar para a cruz e ver o sangue derramado, e a gente vê essa grandiosidade da misericórdia de Deus, né? Porque a cruz é esse símbolo, né? Se é de obediência, se é de serviço, se é de submissão, para nós também para nós cristãos, a cruz é um grande símbolo da misericórdia de Deus. O castigo que eu e você merecíamos não recebemos porque Jesus pagou por nós ali na cruz. Então ali a gente vê, né, um símbolo da misericórdia de Deus para conosco. E quando a gente olha para o sepulcro aberto, é tudo que a gente espera, né? Por que nós estamos aqui como cristãos? Né? É porque Jesus ressuscitou. Então, não haveria, não para nós, não teria nenhuma valia se Jesus não tivesse ressuscitado. Nascer foi extraordinário, morrer foi maravilhoso, mas se Jesus não ressuscitou, como escreve nosso irmão Paulo, tudo é em vão, né? Então, é um conjunto todo, né? É uma obra completa, né? Nascimento, morte e ressurreição. Isso é maravilhoso, né? Então, para nós cristãos, o símbolo aí é o sepulcro vazio, ele não está aqui. E isso coroa toda a nossa história e essa é a nossa esperança, né? Porque esse Jesus que nasceu, que viveu como homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados, disse que voltaria, né, e nos buscaria. Ele disse que iria preparar um lugar para que onde ele estivesse, nós estaríamos juntos com eles. Nós cremos nisso, que Jesus está preparando um lugar para nós e haverá um dia que ele vai voltar. Então Jesus vai voltar e vem nos buscar. E essa é a nossa esperança, essa é a razão da nossa fé, né? Porque se a gente não crê que há uma ressurreição, que há essa possibilidade, então a nossa fé ela é vã, ok? Então deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Tem alguma pergunta aí, Lucas? Não, tem só um comentário aqui da Emma. Emma Ramos manda, eu creio que com a explicação tão bem feita, por isso não tem perguntas. A Débora também manda um comentário aqui, concordo com você, Emma, até porque a palavra sempre foi ensinada a todos, desde mais novo. Realmente muito bom. Registrar a participação também da Valdirene, do Marcelo Almeida, da Kate, do Edson Alves da Silva, Ok. da Renata Carvalho e de outros irmãos que estão acompanhando a gente. Ok. O Lucas está me dizendo aqui, agradecendo a participação dos irmãos, esse comentário que a Emma fez aí, a respeito. Creio que com a exibição tão bem feita, por isso não tem pergunta. Agradeço aí, espero que a gente possa estar né, aprendendo cada vez mais, né? A Débora também fala a respeito disso mesmo, né? Concordo com a Emma. E eu coloco assim, irmãos,
Quando a gente começa a conhecer mais profundamente a Bíblia, a palavra de Deus e todos esses caminhos todos, para nós não tem dúvida nenhuma, né? A gente aí compreende claramente os propósitos e os desígnios de Deus e a gente vê o plano de Deus tão perfeito marcado na eternidade. Porque a Bíblia vai dizer que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, quer dizer, antes do homem pecado eu já tinha preparado o sacrifício, né? E isso é muito importante para que a gente possa ter um evangelho que seja assim libertador. Por quê? Porque Deus não nos carrega na sua santidade, né? Porque nós somos pecadores. Deus nos carrega no sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. E isso é tremendo, porque se a gente for colocar se nós somos bons, que nós somos santos, nós somos perfeitos, essa coisa toda, meu irmão, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você não peque, você continua sendo pecador, né? Então os teus atos de justiça, teu jejum, a tua oração, essas coisas todas, não te fazem justos diante de Deus, né? Então Deus não nos carrega na sua santidade, porque se Deus fosse nos carregar na sua santidade, nos salvaria um. Aleluia, glória a Deus, porque Deus nos carrega no sacrifício do seu Filho, né? Porque mesmo pecadores e mesmo falhos, né? Nós somos carregados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E aqui a gente olha um outro ponto que eu acho tremendo, que é a graça de Deus, né? Que é a graça de Deus. Então, quando a gente fala de graça, misericórdia, a gente não tem muita noção sobre isso não, né? Mas quando a gente começa a olhar sobre essas perspectivas, a gente vê a grande misericórdia de Deus, a gente vê o grande amor de Deus. E eu tenho um problema, eu começo a falar dessas coisas e vou embora. Por mim, eu fico aqui até a semana que vem, a gente vai falando sobre isso sem problema nenhum. E isso é muito legal, né? Porque eu tenho prazer, né? Eu tenho prazer de poder compartilhar isso. Isso faz parte do dom de cada um, né? Tem irmãos que têm um prazer de ficar orando, isso é maravilhoso. Invejo os irmãos, pois tantos irmãos têm prazer, né? Prazer, vejo irmãos que têm prazer de servir, de hospedar a gente em casa, hospitalidade, são dons dados pelo Espírito Santo. No meu caso específico, eu tenho um prazer enorme poder vasculhar, estudar a palavra e ir descobrindo essas coisas, né? E poder compartilhar isso enche meu coração, né? E isso é muito legal, né? Então, eu penso assim, que esse é um espaço que a gente pode compartilhar. E eu sempre fui, né? Eu tô com o Lucas aqui comigo, e o Lucas ficava pegando meu pé sempre. Falou, vamos fazer internet, vamos fazer isso, fazer. Eu falei, mano, eu não quero nessa das coisas, né? Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas agora com estar esses dias com os irmãos compartilhando, estar mais próximo, isso é muito legal, né? Então eu tenho uma pergunta aqui do Zé Roberto. Ô Zé, Deus abençoe sua vida, viu? Ele diz assim, irmão, por que não comer carne na sexta-feira santa? Nasceu onde essa preceito e tradição? Esse preceito e tradição ele começa na Idade Média, né? Em que a igreja hegemônica na época começa a tratar isso como um sacrifício, né? A abstenção de alimentos, e aí, a partir daí assumiu, né, essa questão de não comer carne nessa data. E eu digo assim que depois alguns evangélicos foram, quer dizer, a maioria de nós evangélicos temos uma raiz católica, né? Então a gente algumas vezes traz isso também, mas Jesus fala assim, o problema não é o que entra pela boca, né? O problema é o que sai dela, né? Então são as nossas palavras. Então essa questão de comer ou não comer, meu irmão, eu vejo assim, se você quer comer, você come, se você quiser comer, você não come. Eu não sei nem como é que está o preço da carne hoje, porque antigamente, esses dias aí estava muito cara, né? Mas brincadeira aqui com os irmãos, eu vejo assim, se você quiser, eu faça, né? Mas é uma tradição que aconteceu lá na Idade Média e o pessoal dizia assim que se você não comer carne, você estaria então trazendo de alguma maneira alguma bênção, né? Então,
É isso aí, tá bom? Não sei se tem mais alguma pergunta aí. Adriana, oi Adriana, paz, tudo bem? Ô paz, pastor, sempre trazendo uma palavra abençoada e tal. Tô com saudade de você, Drica. Deus abençoe a sua vida, viu? Débora, joia, Débora. Quanto mais ouvimos, é, a gente se encontra não merecedores, isso é verdade. Aí a gente vai sabendo quão falho nós somos. Isso é muito legal, tá bom? Isso é benção, tá joia? Então fica aí, gente, né? Essa palavra aos irmãos aí. ah, eu não quero adiantar, como disse, eu não quero adiantar muito, porque na realidade, domingo de manhã, 10h30, Lucas? 10h30 a gente vai estar compartilhando aí. Ô Betão, Deus abençoe, viu, cara? Faz tempo que não te vejo. Aquele sorriso seu aí legal. Sorrisão, Betão. Um prazer, viu? Deus abençoe. Eu não quero me adiantar muito. Algumas pessoas perguntaram para mim a respeito da ceia, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Normalmente, anualmente, nós fazemos isso, domingo da ressurreição, nós fazemos a ceia do Senhor, né, no culto da ressurreição. Nós não celebramos a Páscoa, nós somos cristãos. A Páscoa é uma festa judaica que comemora essa passagem, né, do Espírito sobre o acampamento de Israel, onde houve a morte dos primogênitos e o Israel então pôde sair do Egito. Nós não celebramos a Páscoa, mas Jesus celebrava, Jesus era judeu. E numa dessas celebrações da Páscoa, quando ele estava com seus amigos celebrando a Páscoa, é quando ele toma o pão e o cálice e ele então institui a ceia do Senhor, tá ok? Que essa é o meu corpo que é dado por vós. Então nós não celebramos a Páscoa, nós também não temos o domingo de Páscoa, nós temos o domingo da ressurreição. Mas a gente foi tendo essas nomenclaturas sem problema nenhum. Mas voltando então para a ceia, eu sei que tem alguns irmãos, e eu não vou condená-los e não vou criticá-los, essas são só percepções, tá bom? Eu vejo assim que a ceia é o momento onde nós compartilhamos o pão e o vinho. A ceia para nós batistas, ela não é um sacramento, ela é um memorial. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Comer pão e beber o cálice do cálice não traz mais bênção ou menos bênção para nós. Nós nos reunimos e então lembramos do sacrifício de Jesus, lembramos da cruz, nós louvamos a Deus pelo seu sacrifício e em memória do Senhor comemos o pão e bebemos o cálice. E quando a ceia foi instituída, essa ceia foi instituída, foi no meio de uma refeição. E eu vejo assim, irmãos, que a ceia é uma refeição de comunhão com os irmãos, né? Então, na minha visão, né? Eu vejo assim que nós não temos a necessidade de vir online comer pão e beber vinho num simbolismo como esse, né? Porque é troca de experiência, é troca de comunhão. Então, por exemplo, hoje eu estive com a irmã Irene, ela está sozinha na casa dela, reclusa. Aí eu vou fazer a ceia com ela. Ela vai comer com quem? Né? Então é mais ou menos essa figura. Eu estou na minha casa, né? Estou almoçando, estou ali comendo, estou na minha refeição. Aí eu coloco online meus filhos, cada um na sua cadeira com o celular aqui, né? E faço uma reunião com o celular com os meus filhos, eu comendo e todo mundo vendo eu comer, eu os vendo comer. Quer dizer, que comunhão há nisso? Essa é a minha visão. Posso estar errado? Posso estar errado, mas é a minha visão. Então eu quero dizer aos irmãos o seguinte: quando tudo isso passar, quando passar essa questão e a gente puder se reunir de novo, a gente vai se reunir, vai fazer uma grande festa e a gente vai compartilhar o cálice e o pão. Mas mais do que compartilhar o cálice e o pão, é o poder te dar um abraço e poder te dar um beijo, sabe? Poder estar junto com você, né? Porque o importante para nós é essa comunhão, não é necessariamente o pão e o vinho, mas é a comunhão. Mas também é o pão e o vinho no sentido de você repartir vida, compartilhar. Então, eu gostaria que já os irmãos se preparassem, né?
nessa nossa primeira ceia, depois que acabar tudo isso, a gente fazer um grande banquete, se a gente puder fazê-lo. E no meio dessa festa aqui, a gente pegar o pão, partir o pão e lembrar do sacrifício de Jesus, né? Eu acho que a ceia do Senhor, ela é bem por aí, né? Então não é o fato de você comer pão, beber o vinho, é o fato de estar junto, de compartilhar, né? Jesus era o cara da mesa, né? Então muitas coisas Jesus resolvia na mesa. Eu gosto muito dessa passagem de discípulos de Emaús, né? E então os caras estão as dúvidas, uma série de coisas, Jesus derime essas dúvidas na mesa. No dia da ceia, né? Tá um falando que queria ser isso, outro queria ser aquilo outro. Tá uma crise política no meio dos discípulos, porque Jesus vai ser crucificado. Jesus está sendo visto como um líder político e o pessoal tá ouvindo ele falando do reino de Deus e um quer dizer o seguinte: olha, quando o senhor for rei, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Os caras estão discutindo quem era o maior. E Jesus fala assim: calma aí, no reino o maior é o que serve, né? E Jesus vai resolvendo essa situação na mesa. Então acho legal a gente resolver a situação na mesa, né? Por isso eu não vou praticar esta questão da ceia, né? Online, porque se você quer praticar a ceia online, você tem a sua família, de repente você está casado, tem sua esposa e filhos, pô, faz a ceia você na sua casa com seus filhos. Você é sacerdote. Então celebra. Lembra de Jesus, partilhe o pão, partilhe o vinho, comemore e celebre com eles. Você é sacerdote. Esse é o princípio básico do nós reformados, né? Então às vezes a gente se esquece que nós somos reformados e a gente começa a entrar por um caminho muito complicado. A Liana mandou uma pergunta para o senhor. Tem uma pergunta aqui, Eliana, deixa eu ver, Eliana, ixi, deixa eu ver, Eliana, Não, da Liana. Liana, deixa eu ver onde está a Liana aqui, Liana, deixa eu achar, Liana, Jesus está preparando ou o nosso lugar está preparado? Uma pergunta. Então, a gente vai entrar na questão do reino de Deus, que é a questão do conceito mas ainda não. Eu vejo assim, enquanto Jesus não voltar, ele está preparando. E o dia que Jesus voltar, ele terminou de preparar. Você percebeu? Agora, aqueles que estão indo para o Senhor, eles já têm o seu lugar preparado, reservado. Isso não tenho dúvida, tá bom? Então é assim, Jesus está trabalhando, está fazendo, está preparando, como ele diz, tá, é ativo, né? E quando ele terminar de preparar, quando tudo estiver pronto, aí ele voltar, então uma coisa é verdade, o lugar já vai estar pronto, né? Agora, o que ele fala lá é que eu estou indo preparar um lugar para vocês. Então, a gente crê que Jesus foi, está preparando. Se ele terminou ou não, eu não posso te afirmar. Uma coisa eu sei, quando ele terminar, aí ele volta. Aí a gente vai, quando a gente chega lá, vai estar tudo prontinho. Vai estar tudo tranquilo, tá bom? Acho que tem uma outra pergunta aqui. Vamos lá, Liana, legal. Cida, pastor. Quem? Vamos, Josélia. Oi, Deus abençoe. Dá um abraço no Gil aí, aquele sem vergonha. Sem vergonha no bom sentido, né? Que ele me abandonou, aquele. Mas tá bom, dá um beijão nele aí. Eu gostaria de saber como está Cuba, especificamente onde o pastor leva o evangelho, como está a evangelização por lá, quais as dificuldades que estão enfrentando. Tá bom. Bom, para quem está ouvindo e não sabe, nós temos um trabalho em Cuba, estou em Cuba desde 2010. Eu tenho estado com eles em reuniões todos os dias via internet. Cuba está com 9 pessoas que estão mortas, né, afetadas pelo vírus. Estão com 200 e algumas, quase 300 pessoas que estão infectadas. A dificuldade é muito grande, né, porque você tem uma limitação de material, de EPIs, e uma dificuldade muito grande também de alimentação e de remédios. E eu queria só fazer aqui, e já vou abrir de alguém que está lá dentro, de alguém que trabalha lá. É interessante que a gente fala de questão humanitária, eu vejo muitos cristãos na internet falando muitas coisas. E a gente tem dentro de Cuba um povo que é cristão, um povo que não é cristão, mas acima de tudo uma nação que precisa. E o embargo econômico dos Estados Unidos tem feito com que os remédios não cheguem lá. Então estão se matando as pessoas por uma questão econômica, né? E aí então acho muito interessante quando algumas pessoas colocam uma ideologia acima da vida.
eu não sou comunista, não sou capitalista, eu sou do reino de Deus. E o reino de Deus, os valores são outros, né? Então, não me importa se o cara é comunista ou é capitalista, se é anarquista, corintiano, palmeirense, são paulino, para mim não me importa. O que importa é o seguinte, que todas as vezes que existe alguém clamando, necessitado, nós, como filhos de Deus, devemos estender a mão. E o que eu olho para Cuba hoje é exatamente isso, né? Em nome, de contrário a uma ideologia, alguma coisa do tipo, se fechou as portas. Hoje eles não têm remédios, não têm alimentos, não têm uma série de coisas. E alguém vai dizer, porque a ditadura é isso tudo. É interessante, né? Porque a ditadura chinesa também é a mesma, né? Também é uma ditadura comunista. Mas a ditadura... Oi, gente. Desculpa, foi uma falha técnica nossa aí, tá bom? Desculpa. Inclusive, nós acabamos perdendo algumas perguntas, mas eu estava respondendo a Jo. Então, eu vejo assim, essa dificuldade que colocaram sobre aquele povo, né? A gente, para matar o carrapato, a gente está matando a vaca, né? Então, eu vejo isso. Para tentar tirar alguém do poder ou coisa do tipo, a gente quer matar o povo. E é um povo extremamente dócil, um povo extremamente amigável, um povo que a gente vive até uma família cubana, né? E a evangelização caminha da seguinte maneira: as portas estão abertas, a gente vai evangelizando. Graças a Deus, Deus me deu graça, eu tenho acesso a essas questões, tenho acesso ao governo, tenho acesso ao Partido Comunista, embora tenha sofrido algumas sanções no ano passado, mas de boa. Então não tenho problema nenhum não, tá ok? E a coisa tá caminhando bem. Hoje eu tenho feito um trabalho com o Ministério de Desporto, trabalhado com alguns técnicos de futebol, trabalhado com a criançada, e tenho acesso a esse pessoal sem problema nenhum. Então estamos evangelizando lá, é isso que está acontecendo lá em Cuba, tá bom? Então essa é a resposta, tá, Jô? Depois, se você não estiver por aí, você vai ouvir depois, tá joia? Basicamente é isso. Como a gente teve essa falha aí, tá ok? Falha nossa, houve um probleminha técnico. O que vai acontecer é que vocês poderão colocar alguns comentários aí, eu posso depois estar respondendo as perguntas, tá? Eu vou responder posteriormente. Mas lembrá-los que domingo pela manhã nós estaremos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus, falando sobre a ressurreição. Hoje nós falamos a respeito da morte, né, da cruz. E a gente então vai trabalhar isso aí semana que vem, domingo que vem pela manhã, 10h30, sobre a ressurreição, tá ok? Eu sei que tem alguns irmãos que estão voltando aí, só para avisar mais uma vez, a gente teve um probleminha técnico, tá bom? Mas vai compartilhando esse vídeo com os irmãos, responde para Jo, e infelizmente eu perdi o resto das perguntas, tá bom? Então ficamos assim, tá? Espero ter contribuído aí com os irmãos no aprendizado, contribuído aí para o crescimento. Que Deus esteja abençoando os irmãos, tá bom? Você que participou conosco, muito obrigado, que Deus abençoe. Você que vai participar conosco depois, né? Que Deus possa estar falando no teu coração também. E se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, manda para a gente lá, eu vou te respondendo lá pela página da igreja, tá joia? Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde. Vamos ver se à noite a gente faz uma outra live. Se for, eu compartilho com os irmãos aí para a gente conversar um pouco, tá joia? Que Deus abençoe a todos. Boa tarde, Deus abençoe.